quais são as regras e as leis que regem as relações dentro de um condomínio. Quem divide um espaço com outras pessoas deve procurar conhecê-las para saber os seus direitos e deveres. Essas normas podem ser muito úteis para definir condutas de bem-estar coletivo ou para resolver conflitos, por exemplo. No artigo 5º de hoje, vamos mostrar o que você precisa saber para conviver em harmonia com a sua comunidade condominial. Antes de começar, vamos ver os destaques da Constituição Federal de 1988. Está no artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E a nossa conversa de hoje pelo Zoom será com o advogado especialista em direito civil, Marcos Vinícius Martins, e com a advogada especialista em direito condominial, Ana Luísa Pretel. Ela foi a precursora da mediação condominial no Brasil. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Ana Luísa, eu já queria que a senhora começasse explicando para a gente aí o que é e como funciona essa mediação condominial. A mediação condominial, eu sempre falo que tem que contar um pouquinho, né, de como é que ela surgiu. Eu estava fazendo a pós-graduação na Escola Paulista da Magistratura e estava síndica. E aí, eu, por isso, fiz uma monografia sobre esse tema, e porque eu não conseguia resolver os problemas que eu tinha no condomínio enquanto síndica através de processo, né? Ficaria muito caro monetariamente. A gente, na mediação, a gente diz que tem o custo emocional do conflito, né? Então, desde então, eu fiz essa monografia e esse meu trabalho, e eu venho falando isso, dessa necessidade, dessa implantação da mediação condominial, para que todos possam ter uma convivência melhor dentro dos condomínios, né? Então, foi assim que nasceu. E ela vem para solucionar conflitos, não só de convivência, também nos conflitos de gestão, nos conflitos de implantação, às vezes conflitos na questão dos documentos do próprio condomínio, né? Então, a gente sempre pensa, quando numa mediação, briga de vizinho. Não, mas não é só isso, né? O condomínio, hoje, e agora que eles estão envelhecendo, e aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, eles são mais velhos ainda, porque os condomínios, os primeiros aqui estão fazendo, ou já fizeram 90 anos, e aí acaba tendo alguns probleminhas, até pela própria idade deles, né? Então, e pode ser resolvido através da mediação, sem a necessidade de um processo judicial. É bem interessante, né? Porque você diminui o tempo de resolução do conflito e as pessoas acabam ficando mais felizes, né? Porque cada vez mais, ou a pessoa trabalha ou ela mora em condomínio, né? Mas todas as pessoas hoje, de alguma forma, elas estão entrando dentro de um condomínio diariamente, né? Então, mudou a concepção, né, de moradia. Pois é, doutor Marcos Vinícius, e essa moradia aí tem leis que regem, né? Qual é a legislação aí que a gente usa quando está falando de condomínios? A tua pergunta, assim, a gente tem alguma abordagem talvez plural, né? Eu gosto, o programa que a gente está aqui participando chama artigo 5º, né? Que é o artigo 5º, obviamente, da Constituição Federal, que é o direito lá é o artigo dos direitos e garantias fundamentais, e olha só, o direito de propriedade está lá no artigo 5º, né? O direito de propriedade está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22. E logo na sequência, no 23, logo embaixo, a própria Constituição, no artigo 5º, fala, mas a propriedade tem que respeitar a função social, que fala, e vai casar com o nosso tema aqui dos condomínios, que a função do condomínio é gerar a convivência, gerir a convivência, né? E o direito de moradia, ele também está garantido na Constituição, no artigo 6º, como um direito social. E em termos de normas infraconstitucionais, a gente pode pensar, por exemplo, no próprio Código Civil, porque se eu sou proprietário, vai lá no Código Civil 1228, se eu sou proprietário, eu posso usar do que é meu. E se eu sou proprietário de um imóvel, eu posso usar para o fim de moradia. Então, é o começo da nossa conversa. Mas outras normas também se interpenetram e se conectam. Por exemplo, a minha querida lei do inquilinato, né? As relações locatícias também se relacionam com
o direito de moradia. Questões possessórias, a gente talvez tenha a oportunidade de abordar, por exemplo, situações de condomínio de fato, né? Porque não é um condomínio perante a lei, mas vive como se fosse um condomínio, a gente chama condomínio de fato, e aí a gente vai trabalhar com as questões possessórias, também pode ter relação com o direito de moradia. Flávio, eu acho que para a gente começar é por aí. Agora, quem mora em condomínio, doutor Marcos Vinícius, sabe que acontece alguma coisa ali e fala, tem que ver se está na convenção, se está no regimento interno. Todo condomínio tem que ter uma convenção, um regimento interno, elas têm que estar aí baseadas na lei do direito civil, por exemplo? Considerando o quê? Falei agora há pouco. O condomínio, na minha sala de aula, eu falo assim, gente, condomínio é uma obra de engenharia jurídica, não é de engenharia civil. Não basta levantar um prédio para existir um condomínio perante a lei. Mas, se você tem a obra jurídica, né, a criação do condomínio jurídico, aí a lei obriga que você tenha, de fato, uma convenção de condomínio inscrita na matrícula do imóvel. Isso aí é necessário. Mas na realidade da vida brasileira, muitas vezes acontece aquilo que eu falei há pouco, da situação de condomínio de fato, que as pessoas convivem como se fosse um condomínio, mas juridicamente o condomínio não foi criado. E aí não necessariamente terá uma convenção formalizada. E aí a gente depende de cada situação, vai ter um encaminhamento. Doutora Ana Luísa, mas isso é uma coisa extremamente importante, né? Para regulamentar ali as normas de convivência entre as pessoas que estão formando esse condomínio, não é mesmo? Não tem a menor dúvida. A convenção condominial, a gente fala que é a Bíblia daquele condomínio, né? O regramento está ali, né? As pessoas têm que ler a convenção de condomínio e o regimento interno. Então, o interessante é que quando a pessoa ela vai comprar ou adquirir ou ela locou um imóvel dentro de um condomínio, que ela receba essa convenção, esse regimento, para ela saber quais são o regramento específico daquele condomínio. A gente pode pensar na convenção de condomínio, assim como a Constituição é a norma fundamental do país, talvez a convenção seja a norma fundamental da convivência daquele grupo. Agora, doutora Ana, uma coisa que tem surgido cada vez com mais frequência nos condomínios são os grupos de aplicativo de conversa ali para trocar notícias importantes. Muitas vezes não tem um regramento formal, mas é preciso ter uma etiqueta ali para evitar problemas, não é? A gente tem notícias de atritos muito exacerbado que começou dentro de um grupo do WhatsApp do condomínio, né? Então, assim, o importante é você dizer qual é o regramento, o que se pode falar nesse grupo do WhatsApp, né? Lembrando que hoje o administrador de um grupo de WhatsApp, ele também responde. Então, o ideal o que é? Seja lá quem for o administrador desse grupo, ele tem que controlar as falas, ele tem que chamar atenção no privado, ele tem que manter aquele grupo funcionando para aquilo que ele foi criado. Pois é, doutor Marcos Vinícius, uma figura fundamental no condomínio é o síndico. Qual é o papel de um síndico? Explica pra gente. O síndico, ele é uma espécie de executor e é uma espécie de gestor. Então, é dele a responsabilidade de conduzir o dia a dia, implementando as decisões da Assembleia e, obviamente, né, a parte burocrática, vai fazer o seguro, se o condomínio, por acaso, tem que acionar alguém ou ele foi acionado judicialmente por alguém, é o síndico que aparece representando a entidade condominial. Então, são essas funções que cabem, de modo geral, falando ao síndico. Bom, o senhor falou aí dessa questão burocrática. Nós vamos ver agora numa reportagem sobre as responsabilidades de um síndico. Pode mostrar. Este condomínio, em Brasília, vai começar uma reforma de grande porte. Academia, área de lazer, churrasqueiras. Toda a obra vai durar cerca de 6 meses e custar quase R$1 milhão. E mesmo formada em Direito e Economia, a síndica do condomínio, Graziela Sardinha, precisou de especialistas para ajudar na elaboração e execução do projeto. Eu tentei fazer do processo o processo mais transparente possível. Então, em assembleia, eu fiz a convocação de uma comissão de obras,
onde pessoas que têm capacidade técnica para me ajudar estão colaborando. Tudo para ajudar na escolha de empresa e não ser surpreendida com irregularidades contratuais. Afinal, o síndico é o representante legal dos moradores e responde quando há algo errado. O síndico ele gere o patrimônio de todos. Então ele responde pessoalmente, inclusive com seu patrimônio particular, no caso de irregularidades financeiras ou administrativas. Se for verificado ao final que ele efetivamente não geriu de forma adequada, ele é condenado a pagar o valor que foi identificado como valor gerido de forma irregular. Por isso, para evitar transtornos, cada passo dado pelo síndico deve ser transparente e submetido à aprovação dos moradores. A recomendação é fazer procedimento semelhante a de uma licitação, com propostas e comprovação de capacidade técnica das empresas. Doutora Ana Luísa, é muita responsabilidade para o síndico, ele está sempre pesando tudo certinho para evitar problemas depois e prestar contas direitinho, não é mesmo? A responsabilidade do síndico, ela é objetiva, né? Então, assim, ela é civil e ela é criminal. Então, muitas vezes nós temos cursos pelo Brasil afora que uns colegas contam para o síndico qual é a responsabilidade civil dele e qual é a responsabilidade criminal dele, né? Então, ser síndico não é uma função tranquila, né? Existe muita responsabilidade, ele representa uma coletividade, representa aquele condomínio e ele tem alguns deveres que ele tem que cumprir. Agora, doutor Marcos, não é só o síndico que tem deveres. Quem mora no condomínio também tem os deveres e tem direitos, né? Quais são os principais? Então, Flávia, maravilha essa pergunta, né? É importante a gente comentar. O direito condominial ele está regulamentado na antiga lei de 64, que é a lei 4591, mas atualmente, desde 2002, com o Código Civil atual, esse assunto foi trazido também para dentro do Código Civil. E aí, lá no Código Civil, no artigo 1335, 1336, eu tenho justamente os direitos e os deveres. A minha unidade eu posso usar e dispor como eu quiser, porque ela é minha. Respeitados os limites da lei, respeitados os limites da função social, respeitados os limites que a doutora Ana comentava da Convenção de Condomínio e do Regimento Interno. Mas eu tenho um poder maior. Agora, e os deveres também. Os deveres são relativos à estrutura do condomínio, ao cuidado, às condutas, à manutenção. Então, por exemplo, eu posso usar da minha unidade livremente, 1335, respeitados os limites, tanto da lei como da convenção. Isso é um direito básico. Eu posso usar das áreas comuns sem que eu atrapalhe que os outros usem também. Isso é um direito básico. E como dever básico, eu tenho que contribuir para a manutenção, os custos de manutenção da área comum, eu tenho que respeitar as decisões da Assembleia, eu tenho que respeitar os regramentos da Convenção, aquela famosa regra, não posso alterar a fachada, coisas dessa natureza que são regulamentadas nesses dois artiguinhos que a gente lembrou. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, nós vamos a um intervalo, já estaremos de volta com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o direito condominial. Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com a advogada especialista em direito condominial, Ana Luísa Pretel, e com o advogado especialista em direito civil, Marcos Vinícius Martins. E nós vamos chamar agora uma pergunta que nós recebemos de um telespectador sobre quem mora em condomínio. Vamos ver. Se eu suspeitar de práticas de violência doméstica em meu condomínio, como e para quem devo fazer a denúncia? Doutor Marcos Vinícius, a gente terminou o primeiro bloco falando aí dos direitos e deveres de quem mora em condomínio. Um desses deveres é também denunciar possíveis casos de violência aí? Olha, Flávia, pergunta interessante e, honestamente, difícil de ser respondida de modo pontual. Vamos lá. Não existe, neste momento, não existe uma lei específica
dizendo que você é obrigado a denunciar o caso de violência doméstica, de modo específico para a questão condominial. Isso é um primeiro ponto de conversa. Um segundo ponto é que existe um projeto de lei número 2510, apresentado em 2020, não é lei ainda, mas isso chamou atenção no meio jurídico e a gente acompanha a tramitação, porque eventualmente esse projeto pode virar lei, e aí sim, teremos deveres lá dos órgãos condominiais, do síndico, né, para que eles façam essa denúncia, claro, caso tomem conhecimento, evidentemente. Agora, para concluir assim, um rápido comentário, o que existem são normas gerais. Então, se eu tomei um conhecimento de uma conduta criminosa, eu tenho o dever de informar essa conduta criminosa que eu estou testemunhando, que eu estou tomando conhecimento para as autoridades competentes. É claro, talvez implícito na sua pergunta, um rápido comentário, é importante ter um grande cuidado em como conduzir essa, vamos chamar de denúncia, no sentido leigo, né? Porque, veja, eu posso até eventualmente ter testemunhado, eu posso ser testemunho ocular, ter filmagem, mas eu tenho que encaminhar isso para as autoridades competentes, eu tenho que encaminhar isso para a autoridade policial. Doutora Ana Luísa, falando aqui em ofensas, em comportamento, a gente tem visto diversas vezes notícias na mídia de pessoas que moram num condomínio e acusam outras de não estar se comportando bem, de não estar se vestindo de forma adequada. Isso é uma invasão de privacidade? O condômino ele tem que ter o cuidado também ao se referir a outra pessoa que está caminhando ali, que está transitando no condomínio dele? Nosso país é imenso, né? Uma moça entrar de biquíni no Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, num condomínio, é absolutamente natural. É uma moça entrar com um biquíni na Serra do Japi, já não é, né? São Paulo já não é. Então, a gente tem que ver os costumes daquela região, como são aceitos a questão da vestimenta naquela região. É por isso que a gente fala, olha, tem que ter um regramento bem específico para não gerar o conflito, porque às vezes um regramento mal escrito também gera conflito. Agora, uma questão, doutor Marcos Vinícius, que costuma dar problema também é o pagamento de taxas condominiais. Isso aí é uma obrigação de quem mora em condomínio, não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir, só tem que sentar e chorar se for o caso, né? Porque essa obrigação, ela é obrigação imposta por lei, inclusive ela é uma obrigação que, aqui na advocacia, na linguagem técnica, a gente chama de obrigação próprio terreno, que de modo leigo, para a gente explicar rápido, significa que ela fica amarrado à coisa. Na prática, se um proprietário vendeu e deixou dívida em aberto, o novo proprietário vai ser chamado a pagar aquelas dívidas do proprietário anterior. Então, é um assunto muito importante a questão da taxa condominial, as contribuições condominiais. Doutora Ana Luísa, o que pode acontecer com um condômino que não paga as taxas ali? Ele pode perder os direitos dele, pode perder inclusive o apartamento ou a casa dele? Se ele não paga, como o colega, o doutor Marcos falou, né? Nós temos a questão do condomínio, é uma questão muito séria, porque a propriedade dele, ela pode responder, sim, pela dívida, né? Então, assim, ela acompanha, ele pode perder. Eu já vi casos aqui em São Paulo que as pessoas deixaram de pagar o condomínio e acabaram perdendo o seu apartamento. E eu gostaria de fazer uma consideração, né? Como eu trabalho bastante com linguagem por conta da mediação, eu tenho dito e defendido a ideia de que nós deveríamos falar rateio de despesas para quem mora em condomínio, não pagar condomínio, né? Porque as pessoas, às vezes, nas assembleias falam assim, não, eu pago o condomínio, eu tenho direito, né, doutor Marcos? Na realidade, ela não está pagando um serviço. Não é uma relação de consumo. Não é uma relação de consumo, exatamente isso, não é uma prestação de serviço, não é uma relação de consumo, nada. Então, na realidade, as pessoas deveriam se acostumar
que elas têm que falar que elas pagam um rateio de despesa. Isto é, se eu deixo de pagar a minha parte, os outros terão que pagar a minha parte na conta de luz do prédio, né? Então, ou do condomínio de casas, terão que pagar as contas comuns de água, por exemplo, daquele condomínio, né? Então, as pessoas têm que se acostumar o que é o pagar o condomínio, não é um serviço, é um rateio de despesas. Eu acho que é interessante a gente frisar para que as pessoas compreendam que ninguém pode ter lucro dentro do condomínio. E quem não participa desse rateio aí acaba perdendo o direito de usufruir de algumas áreas comuns, de alguns benefícios que o condomínio oferece, por exemplo, doutora Ana Luísa? Olha, eu entendo que não. Tem colegas que entendem que sim, eu entendo que não. Né? Porque é justamente, eu não sei se o doutor Marcos concorda comigo ou não, mas ele não é uma prestação de serviço, você não pode proibir da pessoa ir na piscina porque não pagou o condomínio. Né? Então, assim, você não pode proibir que o filho dele vai brincar lá embaixo, na área de brinquedos, porque ele não pagou o condomínio. Isso é proibido. E só uma última dúvida aqui, doutor Marcos Vinícius, antes da gente mudar um pouquinho o tópico. Se for o único bem de família, aí não pode ser penhorado mesmo com dívidas de condomínio, não é mesmo? Ah, maravilha, Flávia, porque eu queria falar exatamente disso no assunto lá, contribuição condominial, que eu ia até pedir para falar, porque isso é tão importante, e a resposta é maravilha. Direito bem de família é impenhorável, por regra, mas tem exceções. Então, o bem de família não é sempre impenhorável, certo? E uma das exceções está lá na nossa querida Lei 8009, de 1990, a Lei do Bem de Família, num dos incisos lá do artigo 3º, já me esqueci o número do inciso, mas está lá no 4, no 5, vai dizer o seguinte: se a dívida é oriunda de contribuição condominial daquele condomínio, daquele prédio, tá? O condomínio ele pode penhorar aquela unidade que gerou aquela dívida. Então, a proteção da impenhorabilidade para o bem de família tem exceções, e uma das exceções é a dívida de condomínio daquela unidade. E nós recebemos mais uma pergunta. Vamos ver? Eu estou pensando em alugar o meu apartamento e fazer um anúncio no Airbnb. Eu posso fazer isso sem consultar o síndico? Doutor Marcos Vinícius, essa é uma questão que tem surgido aí também. Pode ou não pode? Essa questão é deliciosa de discutir, né? Teve uma decisão impactante do STJ, onde, por maioria, houve ali uma definição, né? Em um caso específico, veja bem, isso aqui não é norma para o Brasil inteiro, foi o julgamento de um caso concreto com as peculiaridades daquele caso, porém, houve uma decisão que mais ou menos serve de orientação, aonde veja bem, a convenção de condomínio, tá? A Assembleia Geral pode estabelecer na sua convenção que aquele condomínio não admite as locações que nós chamamos assim, né? Locações por curtíssima temporada, né? As locações geralmente pelo Airbnb, que é o mais conhecido, ou por outros similares. A locação por aplicativos, na verdade, é uma realidade plural. Né? O aplicativo ele é um intermediador. Então, o aplicativo por si só não sinaliza o que está acontecendo na realidade contratual. Teoricamente, não é comum, mas teoricamente eu poderia fazer uma locação de 30 meses dentro do aplicativo, não teria problema nenhum. E aí eu tenho uma relação regida ali pela lei do inquilinato, e aí vem o direito de propriedade, que nós comentamos lá no comecinho da entrevista. Se a propriedade é minha, eu posso dela dispor. O condomínio por inteiro, as áreas comuns não são exclusivamente meus, mas a minha unidade é. Sendo a minha unidade exclusiva minha, eu posso emprestar, eu posso alugar, e o debate está aí, nos limites entre o direito de propriedade e a necessidade de convivência com a comunidade. Quando essa locação frequente, habitual, etc., acaba gerando problemas de convivência. E só para fechar, Flávia, essa é uma decisão que não é do síndico, não é do sim, eu não quero, não gosto, sou contra, tá?
A decisão é da coletividade. Quando for possível, a gente vai trazer a coletividade para decidir sobre o condomínio. Bom, e assim a gente encerra o artigo 5º de hoje. Dr. Marcos Vinícius, doutora Ana Luísa, muito obrigada pela participação aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!